Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre as bactérias e suas características. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre algumas formas de alimentação, né? Algumas formas que elas utilizam para obter energia. E também algumas formas de respiração das bactérias, certo? Na última aula, eu citei um exemplo para vocês das cianobactérias, que é um exemplo das bactérias no reino Monera que podem se autoalimentar, né? Algumas dessas bactérias, elas podem ser encontradas no solo, nas rochas, na água doce ou também nos oceanos, no mar. Também podem fazer associação com fungos, originando o que nós chamamos de líquens, tá? Então, quando existe a associação das bactérias com fungos, elas originam os líquens. Ou também nós chamamos da associação de bactérias com algas, né? Por conta do pigmento chamado clorofila, né? Nas cianobactérias, esse pigmento é chamado de ficocianina, né? Lembrando, recapitulando isso. Então, vamos lá. Algumas bactérias, elas podem produzir o seu autoalimento, né? Ou seja, o seu próprio alimento. Nós chamamos, então, essas bactérias de autotrófas, ou seja, capazes de realizar a fotossíntese, fornecendo assim a energia necessária para a sua sobrevivência. Mas a maioria absorve substâncias nutritivas produzidas por outros seres vivos. Sendo assim, nós chamamos essas bactérias de heterotrófas, né? Ou seja, heterotrófas ou seres heterotróficos são os seres incapazes de produzir seu próprio alimento, certo? Algumas bactérias, como eu falei para vocês, apresentam uma substância química que nós chamamos também de clorofila e podem usar a luz solar para obter energia e fabricar seu alimento. Podem, através da fotossíntese, que é o mesmo método que as algas e as plantas utilizam para se alimentar, e também liberar o oxigênio, certo? Então, isso é uma reação química que as plantas realizam, aliás, que as bactérias realizam, mas as plantas também, é claro, para obter energia. Então, as bactérias aclorofiladas, aclorofiladas vem da clorofila, ou seja, possui esse pigmento, podem apresentar diferentes atividades. Quando produzem alimentos, usando energia obtida de reações químicas, são denominadas quimiossintéticas, ou seja, quando produzem alimentos usando a energia obtida de algumas reações químicas, certo? No caso, a fotossíntese, ela é uma reação química, certo? Onde elas sequestram ali o gás carbônico juntamente ali com ácido sulfúrico, transforma esse gás que elas capturaram através da energia do sol, né? Esse gás vem através da energia solar, transforma em açúcar, né? Em glicose, transforma isso em água, em enxofre, e em seguida elas podem elas liberam através do enxofre, diferente das plantas, que liberam o oxigênio. As plantas, ao invés de liberar o gás oxigênio que foi capturado, que foi transformado através do gás carbônico, de todo o processo de obtenção de energia, elas liberam oxigênio, as plantas. As bactérias aclorofiladas, elas vão liberar o quê? O enxofre, certo? Então, essa é uma diferença entre esses dois seres diferentes, né, de reinos distintos. As bactérias fazem parte do reino Monera, né? E existem algumas que são aclorofiladas, que sequestram gás carbônico, transformam em açúcares, glicose para obter energia.
transforma isso, quebra na molécula de água, que mais tarde vai ser liberado através do gás enxofre, diferente das plantas, tá? Que liberam oxigênio. Após todo o processo de fotossíntese, as plantas elas vão liberar o oxigênio. As bactérias não, elas liberam o gás enxofre, tá bom? Então, continuando. Então, as bactérias que são denominadas quimiossintéticas, elas obtêm energia através de uma reação química, certo? Não esqueçam disso. Outro exemplo de quimiossintética, né? Quimiosintética, temos as ferrobactérias, que provocam a ferrugem, aquela coloração meio alaranjada em objetos de ferro. Ao oxidarem, né, elas oxidam o ferro, obtêm a energia para a produção de alimentos e vai se alimentando dessa maneira. Por isso, quando a gente se machuca com ferro, com um prego, com algum objeto, né, utensílio que tem na sua composição química o ferro e está enferrujado, nós precisamos automaticamente lavar com bastante água e sabão e observar, mas de preferência que vá, né, imediatamente a um posto de saúde, tomar a vacina antitetânica, para que aquilo ali não venha causar um tétano ou outro tipo de doença bacteriana, né? O tétano ele é ocasionado por uma bactéria que vive ali se alimentando do ferro oxidado. Na verdade, elas fazem oxidar o ferro, né? Nós chamamos de ferrobactérias. Então, são bactérias que vivem em objetos de ferro oxidando, se alimentando ali daquele componente químico. Ou seja, é um tipo de bactéria que se alimenta desse tipo específico de reação química. Qual é a reação química que nós estamos falando aqui? Quimiosintética, ou seja, bactérias que se alimentam de reações químicas. Citei para vocês o exemplo das bactérias aclorofiladas, que se alimentam de reações químicas também. Elas podem se autoalimentar, né, através ali da realização da fotossíntese, porém elas não liberam oxigênio no final de todo o processo, mas o enxofre. E também citei aqui para vocês o exemplo das ferrobactérias, que se alimentam ali do ferro, provocam a ferrugem, quando elas oxidam esse ferro e obtêm energia para a sua produção de alimentos, né, para se alimentarem, certo? Ok por aqui? Tudo bem? Então tá, vamos lá, vamos continuar prosseguindo. Quanto à respiração das bactérias, algumas espécies de bactéria elas obtêm energia unicamente utilizando o gás oxigênio da atmosfera. Quando elas obtêm energia de maneira única através do gás oxigênio, nós chamamos essas bactérias de bactérias aeróbias. Aeróbias, tá? Bactérias aeróbias, ou seja, elas obtêm a sua energia, a sua respiração através do gás oxigênio que existe na atmosfera. Outras podem obter energia na presença ou na ausência de oxigênio. Essas nós chamamos de bactérias anaeróbias ou facultativas, né? Para elas, a presença ou a ausência de oxigênio é indiferente, tanto faz, não tem problema para ela. Por fim, algumas bactérias não toleram o gás oxigênio e morrem na presença dele. São as bactérias anaeróbicas ou anaeróbias obrigatórias, certo? Então, esse é o tipo de respiração das bactérias, tá? São os três tipos que existe de respiração bacteriana, tá? São esses três tipos aqui. Mas, como todo ser vivo, né, as bactérias também se reproduzem, certo? Apesar de serem seres unicelulares, né, elas também precisam se reproduzir. Porém, a reprodução delas é uma reprodução assexuada. Como é que é essa reprodução sexuada? De um único indivíduo, de um único ser, se divide
formando-se dois idênticos. Esse processo nós chamamos de divisão binária ou cisparidade, né? O processo de divisão que gera seres idênticos a cópia original, né? Digamos assim. Então, é assexuada. Essa reprodução ocorre numa velocidade muito grande, espantosa. Algumas bactérias conseguem se reproduzir a cada 20 minutos, ou seja, isso é muito rápido. Então, quando se contrai uma doença bacteriana ou algum tipo de patologia, essas bactérias elas se proliferam muito rápido, certo? Por isso a medicação, por isso o cuidado, né? Tem que ter esse cuidado para que a doença não se espalhe. No entanto, para isso, elas devem estar em ambiente que sejam favoráveis a elas, né? Elas não vão se multiplicar assim do nada. Elas precisam estar em um ambiente, acabei de citar para vocês, né? Que ocorram as reações químicas, que elas consigam respirar para que aconteça essa reprodução, tá? Caso isso não aconteça, caso elas não estejam em um ambiente favorável a elas, a reprodução ela vai ser controlada, ela não vai acontecer, tá? E há um outro tipo também de reprodução, né? A conjugação, que envolve a união temporária de células bacterianas que trocam material genético entre elas. A ligação se faz por uma ponte citoplasmática, ou seja, através do citoplasma, e uma das bactérias recebe o material genético da outra, ficando com suas características modificadas. Nesse caso, nós chamamos de reprodução sexuada, né? O que é a reprodução sexuada? Onde há troca de material genético, né? A assexuada é quando há uma duplicação desse material genético. Como na sexuada não tem, então nós chamamos assim de conjugação ou sexuada, certo? Onde elas temporariamente vão trocar esse material genético, certo? Então esses são os tipos de reprodução. Claro, quando as condições ambientais não favorecem a sobrevivência das bactérias, elas se desidratam, né? Desidratam a célula e ficam envolvidas por uma cápsula que nós chamamos de esporo. Assim, elas podem permanecer com uma atividade vital reduzida por muito tempo e quando as condições ambientais se tornarem favoráveis, elas libertam-se, né, desse esporo e voltam a se reproduzir. Olha que coisa interessante, né? Então, as bactérias têm um alto poder aí de reprodução. Mas o interessante, quando nós falamos das bactérias, é que a gente, quando ouve falar delas, nós só pensamos em tudo aquilo que elas podem causar de ruim. Mas para entender um pouquinho isso, nós precisamos falar do modo de vida das bactérias, certo? Sabemos que grande maioria delas são heterotróficas, ou seja, né, heterotróficas que podem não são capazes de se alimentar. Então, quando nós falamos das bactérias heterotróficas, nós estamos falando diretamente das decompositoras, ou as que vivem associadas a outros seres. Assim nós chamamos de ou mutualísticas ou as parasitas. E nós vamos entender um pouquinho isso. Quando nós falamos das bactérias decompositoras, é quando elas se alimentam através da energia produzida através da decomposição de organismos mortos ou da matéria orgânica em decomposição morta, certo? Ao realizarem a decomposição da matéria orgânica, além de obter alimento, essas bactérias desenvolvem sais minerais que serão reutilizados, né, pelas plantas, ou seja, as bactérias e os fungos têm um papel primordial em qualquer cadeia alimentar, em qualquer ecossistema, em qualquer bioma, porque é através delas que toda a energia absorvida pelos produtores volta para esse ciclo biológico, né? Então, as bactérias decompositoras são muito importantes para o meio ambiente.
E quando nós falamos do modo de vida das bactérias mutualísticas, agora, nós queremos dizer que elas vivem associadas a um outro organismo, em mútua dependência. Mas o que é isso, professora? Mútua dependência é quando essa bactéria está em um outro organismo, mas não está parasitando, e sim beneficiando aquele organismo e também se beneficiando, certo? Todos os seres vivos, eles precisam, por exemplo, de nitrogênio para obter e produzir proteínas. Porém, apenas as bactérias que têm condições de retirar esse gás da atmosfera, somente elas, né? Então, esse processo é realizado pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas permitem que esse composto químico seja incorporado na estrutura das plantas e depois no corpo dos animais pela alimentação, por um fluxo de energia que é transmitido através da cadeia alimentar. E isso só acontece por conta das bactérias fixadoras de nitrogênio, certo? As bactérias do gênero, Rhizobium, que vive nas raízes de leguminosas, como feijão, soja, elas fixam o nitrogênio para a planta e ganham também a proteção. Então, isso é uma bactéria mutualística, né? Ela está se beneficiando e beneficiando também a planta. E também tem um outro exemplo de bactérias mutualísticas, que são as bactérias que vivem aonde? No intestino humano. Ali elas produzem vitaminas que nós utilizamos, que nos beneficiamos, né, no momento que nós estamos ingerindo os alimentos. Através disso, elas se protegem no interior do nosso intestino, certo? Mas agora vamos falar das que parasitam, né? Então, muitas bactérias, elas parasitam sim os seres vivos e provocam diversos tipos de doenças em seu hospedeiro, né? Inclusive em nós, seres humanos, né? A gente sabe que tem vários tipos aí de doenças bacterianas, certo? Epidemias, né? Eu pedi para vocês pesquisarem, fazerem um desenho da cólera, peste bubônica, e muitas outras. Então, são bactérias que causam doenças, prejudicam, né, o organismo humano. E falando dessas parasitas, bactérias parasitas, vamos falar agora de alguns tipos de doenças bacterianas. Vamos começar pela pneumonia. Nessa doença, as bactérias Erythrococcus pneumoniae ou Coccus aureus, né, a bactéria responsável por essa doença, elas provocam dificuldades respiratórias, febre alta, mal-estar, tosse, secreção. O tratamento é com antibiótico, né, melhora após aí 4 dias mais ou menos de tratamento. Bom, tem que ter cuidado quando pessoas idosas ou com problemas respiratórios pegam, né? Aí sim ela se torna extremamente grave. Outro tipo de doença bacteriana é a meningite, que é transmitida pelo meningococo, transmitida pelas vias respiratórias, né? As bactérias passam pelo nariz, para o sangue e atingem o cérebro. Com isso, acontece uma inflamação nas camadas protetoras da massa encefálica, né, do cérebro, as membranas meninges que ficam ali. E aí causa febre alta, dores de cabeça, vômito, rigidez na nuca. Também tem que ser tratado com antibiótico e de preferência em um hospital. Outra doença causada por bactéria é o tétano, que eu já falei para vocês agora há pouco, né? Das bactérias que causam o tétano. Elas ficam ali alojadas em objetos ferrujados, né? Que não foram esterilizados. Fica também nas fezes de animais, na terra, em plantas e assim vão penetrando nas feridas. Outra doença é a diarreia infecciosa, né? Também conhecida como transmitida pela bactéria Salmonella. São responsáveis pelos sintomas como febre, diarreia, perda de apetite, desidratação, né? E
ataca ali especificamente o intestino. Outra doença muito conhecida, né, também bacteriana, é a tuberculose. Ela ataca os alvéolos, né, pulmonares, produzindo uma séria inflamação, e a tuberculose ela pode levar também a óbito, né? A contaminação ela é feita pelo ar, tosse acompanhada de muco, catarro com sangue, fraqueza, emagrecimento, são os principais sintomas. O tratamento é longo, dura vários meses, usando combinações de remédios. A vacina contra essa bactéria é aplicada em dose única nos recém-nascidos, né? E depois como reforço nos idosos.